Agora nós vamos conversar com o candidato à Prefeitura de Cachoeirinha pelo PP, delegado João Paulo. Lembrando que todos os entrevistados respondem a mesma pergunta e têm o mesmo tempo. Delegado, prazer estar aqui contigo. Prazer é meu, muito obrigado pela iniciativa. Como já conversávamos antes, no momento que um órgão de imprensa disponibiliza esse espaço e de maneira igualitária, ou seja, está colocando todos no mesmo patamar, está praticando democracia. Então, os parabéns, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Vamos para a primeira pergunta, então, delegado. Tem se falado muito em posição nesses últimos tempos, né? Direita, esquerda, centro. Mas o senhor se considera uma pessoa de direita ou de esquerda? Eu me considero uma pessoa de direita. E, na realidade, no passado não havia essa discussão, né? E, então, é uma coisa mais recente que ocorreu uma polarização dos posicionamentos, né? E eu, claro, então tive que me definir. Eu sou de direita, sem ser de extrema, né? Mas enfim, sou um direita moderado. Mas dias atrás, ao achar uns guardados, eu encontrei um artigo que eu escrevi lá na década de 80, onde eu falava sobre liberdade de iniciativa, do livre comércio, de um Estado menor, enfim, de valorização do empreendedorismo, essa coisa toda. Então, eu me dei conta que eu já sou de direita há muito tempo. Compartilha conosco depois esse artigo, por favor. Como o senhor avalia a gestão atual até aqui? A gestão atual é que me motiva a concorrer a prefeito, né? Porque, como delegado de polícia, aposentado, eu tive uma carreira de 30 e poucos anos, onde me doei muito, né? Me incomodei muito, enfim, é uma carreira estressante. Então eu almejava para mim mesmo, ou seja, o meu sonho de consumo era, concluído esse período, essa doação, a carreira em si, era de partir para outra. Comprei um sítio, vou me dedicar ao sítio, vou praticar meu esporte e tal. E de repente a gente começou a perceber que, até em função dessa questão política, num contexto geral do país, né, a gente começou a perceber que o nosso município está mal encaminhado, né, que ele está sendo administrado de uma maneira muito amadora, especialmente na questão gestão. Isso decorre, em parte, do posicionamento político e, em parte, da politicagem mesmo, né? Ou seja, nós não vemos a gestão voltada para o interesse público. Ela é mais voltada para a reeleição, né? Para o projeto político daquele grupo que está envolvido. Eles não estão muito preocupados com a sociedade, com o bem-estar. O povo está sofrendo, né? O povo está nas paradas de ônibus esperando 2 horas para conseguir um carro para se deslocar, quem precisa, quem não tem como pagar um Uber, quem não tem um veículo próprio. O povo que precisa de uma consulta está tendo que negociar essa consulta. Tem situações em que o cidadão tem que primeiro botar uma plaquinha de propaganda de um determinado vereador para então conseguir a consulta, quando nós teríamos a possibilidade de ter essa consulta já gerenciada por um aplicativo, de maneira imparcial, sem essa questão do apadrinhamento, né, enfim, nós queremos transparência, né? Então é isso que nós sentimos que falta. Ou seja, não é utilizado um sistema que está à disposição, que já existe à disposição em todo o Brasil, né, do gerenciamento da consulta, do prontuário eletrônico, né? Tudo isso já está disponível. Sim. Mas não é adotado pela gestão atual, justamente porque, se adotassem, não teriam espaço para fazer o jeitinho. Entendi. E como que... Ô Fê, tu tirou a... Ah, não tirou. Desculpa. Tá bem. Tá, eu vou de novo. E como que o senhor pensa fomentar o empreendedorismo na cidade? Bom, eu entendo que exatamente na saída
da crise gerada pela pandemia do Covid, nós vamos ter que apostar muito na questão do empreendedorismo, né? Nós vamos ter que, claro, primeiro vamos achar uma maneira de socorrer aqueles que já são empreendedores, aqueles que já estão instalados, né? Nós temos que achar uma maneira de melhorar a economia, né? Estimular o desenvolvimento econômico, né? Mas também atrair os novos, né? Aqueles que vão estar, principalmente muitas pessoas desempregadas, que vão estar querendo abrir o seu negócio. E como fazer isso com receitas baixas, que hoje a prefeitura tem, e despesas tão altas? Exatamente. No que envolve gasto, o poder público provavelmente não vai ter, mas nós vamos ter que buscar parcerias, né? Vamos ter que buscar facilidades, financiamentos, e uma das coisas é a ideia que nós temos de criar a Sala do Empreendedor, né? A exemplo do que já foi feito por outros municípios, né? O município de Esteio, por exemplo, eu sei que já teve essa ideia, ou seja, colocar no mesmo espaço todos os serviços, todas as informações à disposição do empreendedor. Ele vai chegar ali e não vai ter que estar pedindo informação para um e para outro, né? A própria prefeitura, nesta sala, vai recepcionar esse empreendedor e vai dar toda a informação, toda a orientação e facilitar a vida dele. Ele não vai precisar pegar um documento, leva lá adiante, pega um carimbo, volta aqui, não é aqui, é lá, aquela coisa que a gente sabe que acontece, né? Nós temos aí uma avenida que hoje leva ao Distrito Industrial, a RS 118, enfim, que do meu ponto de vista já é a segunda principal avenida da cidade, que é a Frederico Augusto Ritter, que hoje é um caos. É um caos. O que o senhor pretende, ou qual seria seu projeto ou proposta para isso? Bom, como dissemos no início, o problema do dinheiro. Tudo que envolver dinheiro, né, nós não podemos garantir que a gente vai fazer, mas nós vamos buscar, né? Nós temos que, claro que quando envolve recursos, existem financiamentos, existem socorros, né, do governo federal, do governo estadual, enfim, nós vamos buscar uma forma de criar alternativas de trânsito, né? Porque o que acontece? A estrada dos Ritter, como o próprio nome diz, era uma estrada. Ela não foi programada, ela não foi projetada, ou seja, os gestores de Cachoeirinha não programaram, ela se transformou de uma estrada para uma avenida, então alargaram, asfaltaram, ela está ótima, porém não é o resultado de um planejamento. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar esse planejamento, nós temos que fazer isso. E Cachoeirinha tem errado muito nesse sentido. Se você olhar o mapa de Cachoeirinha por uma imagem de satélite, você vai verificar que não há esse planejamento, porque os bairros, as ruas, elas não têm continuidade, né? Elas não têm uma lógica de fluxo de trânsito. Então, de alguma maneira, nós vamos ter que buscar, e uma das maneiras é um projeto antigo, né, retomar esse projeto antigo da RS 10, né, que vai se transformar numa alternativa, estimulando principalmente a questão do Distrito Industrial, porque ela vai passar por dentro do Distrito Industrial. Outra alternativa que nós temos é que eu soube hoje que tu reside em Cachoeirinha, né? Então, não sei se eu podia revelar isso, mas claro, se não pedia, corta depois. Tranquilo, pode ser. Então, conhece bem de perto essa realidade. E Cachoeirinha tem uma situação que, ao mesmo tempo, se transforma num problema social, né? Num problema de gestão, que são as redes de alta tensão. Essas redes acabam atraindo moradores, pessoas que não têm condições de comprar um terreno. Então nós temos lá centenas de famílias que estão instaladas embaixo dessas redes de alta tensão. Se nós fizermos um programa social e retirarmos elas dali, logo outras famílias estarão ali de novo. Então isso é um problema muito sério. O que nós temos que fazer? Nós temos que dar uma destinação para aquele espaço. E não me consta que seja impossível fazer uma alternativa viária embaixo daquelas redes de alta tensão, ou seja, utilizando a área de terra que está coberta pela rede, né? Utilizada pela rede. Então ali poderia se utilizar para fazer grandes avenidas, porque são várias redes que transitam por lá. E sobre a poluição visual da Flores da Cunha, que é a via principal da cidade,
já se tentou fazer diversas coisas. O que o senhor pensa quando o senhor chega em Cachoeirinha, vindo de Porto Alegre, ali pela ponte, quando cruza a ponte e enxerga a Flores da Cunha naquele estado? Pois, para o meu gosto, a cidade de Cachoeirinha é uma cidade que não se preocupou com essa questão visual. Ela não tem uma apresentação, até que melhorou um pouco no momento que está sendo feito ali nessa parceria que a prefeitura fez com os empresários, ou seja, eles estão bancando e fazendo pelo menos calçadas melhores. Então isso já temos que reconhecer que é uma melhoria e nós temos que continuar isso, ou seja, ela tem que ter um padrão. Mas essa questão visual, da poluição visual, na realidade é um apelo, né? É um apelo que o comerciante que está desesperado, que quer de alguma forma chamar a atenção do seu estabelecimento, então bota tudo que pode em termos de chamamento. Mas isso depende de regulamentação, ou seja, ele está fazendo isso porque lhe é permitido, então tem que mexer na legislação para mudar isso, né? Mas aí nós temos que socorrer também esse comerciante, porque a característica de Cachoeirinha, que seria um polo comercial, ela está se perdendo devido exatamente a uma dificuldade que há, que quando alguém resolve adquirir alguma coisa, parar o seu automóvel para adquirir alguma coisa naqueles estabelecimentos comerciais que estão situados ao longo da Flores da Cunha, eles simplesmente não conseguem, porque não há como estacionar. Tudo porque falta o sistema de estacionamento rotativo. Então isso é uma coisa que nós temos que fazer com urgência, temos que superar essas dificuldades legais, enfim, mas dar prioridade para isso, porque aí nós vamos ao encontro daquela ideia inicial do seu programa, né? Nós vamos estimular o empreendedorismo, porque nós vamos viabilizar, através desse sistema, que esses empresários que têm imóveis, que têm estabelecimentos comerciais ao longo da Flores da Cunha, que eles voltem a ter lucro, né? Voltem a se tornar atrativo para o comércio. Eu vejo muito ali a Flores da Cunha em si, né? Ou assume, né? Porque no Natal ela fica tão bonita quando se investe em iluminação, as pessoas até saíam, né? Não sei se ainda continuam de Porto Alegre para passear na Flores da Cunha à noite, porque ela era linda, né? Então, ou assume aquilo ali mesmo e solta a iluminação e até para ser um atrativo daqui um pouco, né? Justamente, uma das coisas que a gente pretende fazer, numa parceria com a CC e tal, é criar concurso de vitrines, né? Estimular a decoração de Natal. Só que no momento que você não tem nem como estacionar um carro, porque os usuários, né, dos próprios trabalhadores que trabalham nesses estabelecimentos comerciais, eles chegam ali e estacionam o seu carro. E eles não estão errados, porque se ele não fizer, outro vai fazer. E né? fica. E fica o carro ali o dia inteiro. Só que está matando a competitividade, ou seja, não há condições de funcionar. Dizem os americanos, no parking, no business, né? Exato. Então, como os novos bairros ali têm um poder aquisitivo maior, a gente sabe que Cachoeirinha, por sorte, também tem criado bairros ali onde estão atraindo pessoas de fora, bairros com casas melhores. Vamos dizer, o novo PIB de Cachoeirinha está se formando ali para aquela região do Fórum, né? E ali está ganhando novos empreendimentos. Como fomentar cada vez mais esse crescimento? É da sua política isso ou não? Bom, com relação a isso, eu tenho uma preocupação muito grande, que é o seguinte. Assim como tem a situação que tu relataste, né, de bairros com uma condição de melhorar o PIB de Cachoeirinha, digamos assim, também tem muitos bairros, principalmente aqueles loteamentos novos situados nas regiões mais ao norte, mais afastados, eles foram realizados para a população, para atrair população de baixa renda, né? Não que isso seja um problema, ou seja, nós precisamos ofertar residência também para pessoas de menor poder aquisitivo. Porém, o nosso espaço de Cachoeirinha é um dos menores. Nós somos o segundo menor município do estado em área física, né? Então nós temos que planejar muito bem isso. Consequentemente,
tem que se estimular um outro tipo de utilização, ou seja, nós temos que verticalizar um pouco mais, com respeito, claro, ao meio ambiente e tal, ou seja, no momento que eu consigo verticalizar mais, eu consigo também deixar mais áreas verdes, eu consigo fazer rodovias mais largas, porque tem rodovias em Cachoeirinha, rodovias não, ruas, arruamentos dos bairros, que não consegue passar um caminhão de bombeiros, que não consegue passar um ônibus, que não passa uma ambulância, basta que estacione 2 carros e fica inviabilizado o trânsito. Então nós temos que pensar nisso exatamente nos próximos, porque o que está feito não tem como mudar, mas nós temos que mexer no plano diretor no sentido de pensar que Cachoeirinha precisa ter uma estrutura pensando no futuro, né? Quando vai autorizar um bairro, tem que levar em consideração que ali mais pessoas, muitas pessoas de fora estão vindo para residir ali. Consequentemente, há uma necessidade de creche, há uma necessidade de posto de saúde, há uma necessidade de fluxo, né, de espaço na rodovia para transitar, porque senão aglomera tudo na Flores da Cunha, na Estrada dos Ritter ou na Avenida Ritter. E aí dá engarrafamento, né? Certo. A entrada e saída do distrito industrial me preocupa como empresário empreendedor. Há muitas indústrias e hoje nós temos ali saída para Canoas, né? Teremos saída para a própria Frederico Ritter ou então pelas Arruelas saindo pela Flores da Cunha. Grandes indústrias já não se instalariam mais no distrito industrial. Sim. Devido a fluxo de caminhões, não tem como ter fluxo de caminhões grandes, enfim. Como retomar aquele distrito para atrair novas indústrias ou então fazer um novo distrito? Qual a sua ideia ou o que o senhor pensa referente a isso? Bom, essa é uma indagação muito apropriada porque diz respeito ao futuro, né, do nosso município. Como falei antes, pouco espaço, ou seja, para fazer um novo distrito, ampliar o atual, em que espaço, né? Então nós temos que racionalizar muito bem esse espaço. E hoje, mesmo assim, e talvez até pelas dificuldades viárias, hoje não há mais como atrair grandes empresas para Cachoeirinha. Mas mesmo um distrito pequeno como é o nosso, tem muitos prédios lá desocupados. Tem muito... E esse plano diretor, ele está brecando o desenvolvimento de Cachoeirinha, porque em outros locais onde há prédios, onde há espaço que pode ser utilizado para abrigar alguma empresa, não está sendo permitido, exatamente em função de que o plano diretor não admite isso, né? Ele não permite. Então nós vamos ter que mexer nesse plano diretor. Claro, isso é uma discussão com a comunidade, com o Poder Legislativo, e eu vou só citar um exemplo de uma empresa que quis se estabelecer num pavilhão. Ela alugou o pavilhão, né, assumiu um ônus de tudo isso, e essa empresa iria produzir lingerie, né? Era uma empresa de tecelagem, do ramo têxtil, e, portanto, ela não era uma indústria que envolvesse química, que envolvesse poluição ao meio ambiente. E não foi admitido. Quando ele foi buscar o alvará, não conseguiu, exatamente porque porque o plano diretor não permitia. Então nós temos que ampliar o espaço de Cachoeirinha, desde que respeitada essa questão de ruído, de poluição do meio ambiente e tal, mas para que mais empresas possam instalar lá. E para ampliar o que nós temos hoje, para poder atrair, quem sabe, mais empresas, nós vamos ter que repensar realmente a questão viária. Nós temos que permitir que veículos de maior porte possam transitar. E com a estrutura que tem hoje, não é possível, não tem como entrar lá um caminhão desses maiores que transitam. Não tem mesmo. Temos ali o calçadão, o shopping do Vale, que acabou sendo esquecido, segundo o meu ponto de vista. Também outras cidades da redondeza trouxeram atrativos ali, Canoas, por exemplo,
As pessoas saem de Cachoeirinha para ir jantar, ou para ir visitar um shopping em Canoas, ou até mesmo para ir numa praça hoje. Ou Porto Alegre, enfim, porque Cachoeirinha está muito centralizado. O que o senhor pensa para voltar a fomentar essa economia daquele calçadão, do shopping do Vale, que a gente não sabe o futuro da forma que está indo, e ao mesmo tempo tem grandes marcas se instalando em Cachoeirinha, né? Tu me traz um assunto que eu acho muito oportuno. Eu pergunto para ti que mora lá, qual é a vocação de Cachoeirinha? Qual que é a identidade de Cachoeirinha do ponto de vista cultural, comercial? Industrial a gente sabe, que é metal mecânico, né? Mas do ponto de vista de cultural, do ponto de vista de lazer, né? O que eu percebo? Eu tenho uma filha com 16 anos, então ela sai de Cachoeirinha para estudar, vai estudar num colégio em Gravataí. Ela sai de Cachoeirinha para comprar e ela sai também para se divertir, porque não há atrativos em Cachoeirinha. Não foi pensado sobre esse aspecto. Então hoje nós temos que descobrir qual que é a vocação. Então, por exemplo, falaste no calçadão. Calçadão que foi uma boa ideia, mas que devido a uma omissão do poder público, ele se transformou num ambiente muito promíscuo. Aí então, voltar atrás, transformar numa rua de novo. Mas eu acho, né, algo que eu faria, vou tentar fazer como prefeito, é transformar aquilo ali numa rua 24 horas, numa rua coberta. Fazer um ambiente para atrair o empreendedor para ali também, mas para atrair as pessoas, né? As pessoas terem um ambiente saudável e seguro. 24 horas, com seguro, e isso é essencial, né? Desenvolver determinados locais, né, para atrair, por exemplo, nós temos lá na parada 57, se não me engano, está se tornando ali um ponto, né, de encontro, um ponto de lazer, tem bares ali. Então, de repente, se nós identificarmos um determinado ponto como ideal, como atrativo para um determinado tipo de atividade, como bares, como ambientes noturnos e tal, vamos vamos facilitar isso. Aí temos que ver a questão ambiental, a questão sonora, né? Porque aí os moradores, eu sei que moradores são atingidos. Então, para isso tudo, nós temos que descobrir qual é a vocação e focar numa determinada região. Ok. Bom, referente à saúde pública de Cachoeirinha, né? Temos o hospital lá, o Padre Jeremias, como referência. É o que Cachoeirinha tem. O que o senhor pensa em melhorar quanto a isso? Bom, nessa área há muito o que melhorar. Cachoeirinha cresceu muito em termos de população, mas nós temos um mesmo hospital que não acompanhou, o crescimento do hospital não acompanhou. Hoje ele continua sendo um hospital para atendimento de média complexidade. Então, nenhum caso de alta complexidade é atendido em Cachoeirinha, exceto se for na área materno-infantil, que aí sim tem UTI materno-infantil. Então, há um bom atendimento, mas apenas nessa área materno-infantil. Porém, tudo que está fora disso, as pessoas têm que ser atendidas ou em Porto Alegre, ou em Viamão, ou em Canoas, justamente porque não há atendimento. O que nós temos que fazer? Nós temos que ampliar o hospital. Esse hospital, ele é do governo do estado e, através de um convênio com o Instituto do Coração, com a Fundação INCOR, ele é administrado por esta fundação. E o município parece que não quer se envolver com isso. Porém, em março do ano que vem, haverá uma renovação dessa concessão, ou não, né? Enfim, vence o prazo da atual concessão, e aí eu entendo que o município tem que entrar, não como ele, administrador, mas, ou seja, ele tem que tomar uma participação maior, ele tem que se envolver com essa questão, ele tem que, de alguma maneira, buscar a ampliação do hospital. Uma UTI, bastaria nós construirmos uma UTI em Cachoeirinha, dentro do Hospital Padre Jeremias, para que ele se transformasse de um hospital de média complexidade para alta complexidade. Isso não é nenhum absurdo, falta interesse, né? E também acho que Cachoeirinha tem que ter o seu hospital, que esse é do Estado, mas nós teríamos que reservar um espaço
planejar isso e começarmos a ideia de ter um hospital próprio. Eu mesmo, já trabalhando no interior do estado, em outras cidades, me envolvi com a comunidade. Nós íamos para a rua, vamos fazer promoções, rifa, sorteio, promoções de meio frango, a gente fazia para arrecadar dinheiro para construir um hospital. E hoje está lá, um hospital modelo, né? Então, é coisa que a gente consegue fazer desde que tu queira fazer. Correto. Referente ao transporte público da cidade, né? Vamos voltar ali falar sobre isso, que é um tema muito importante, porque Cachoeirinha tem um sério problema de mobilidade e afasta, na verdade, até empresários que querem fazer um investimento maior. Sim. Aquela questão das paradas de ônibus parando à direita, agora tem mais Uber ali parando do lado direito, tanto de quem vai, de quem vem, e às vezes as pessoas ali, nas paradas ali que são precárias. Existe algum projeto para isso, sobre a questão de mobilidade urbana? Sim. E transporte público, na verdade? Porque eu me dei o trabalho de andar por toda a cidade, né? E procurar identificar os problemas maiores para colocar isso, buscar as soluções no nosso plano de governo. E foi uma das coisas assim, que mais me preocupou ao perceber o tratamento que os usuários do transporte coletivo em Cachoeirinha estão tendo, né? Reconhecendo a dificuldade devido à Covid, devido à diminuição do fluxo de passageiros, devido ao ingresso do Uber como alternativa. Então a gente sabe que é um novo momento, então há que ser feito um reestudo disso, né? Hoje o que está acontecendo? Então, para viabilizar economicamente, e apenas do ponto de vista econômico, a empresa, em comum acordo com a administração, o que eles fizeram? Um mesmo ônibus começa lá na ponta da cidade e vem trilhando, passando por todos os bairros até chegar no destino. Isso leva mais de hora, né? Nós temos que achar uma alternativa de fazer com que a linha principal transite direto, né, do bairro ao destino, e que ela seja alimentada por outras, através de vans, de outros veículos, portanto, objetivando e aumentando o horário. No momento que fizermos isso, mais pessoas vão estar usando o transporte coletivo e, consequentemente, se torna novamente atraente. A tendência hoje é essa: devido à pouca eficiência, menos pessoas usam. E aí diminui o lucro, distancia o horário. Ou seja, estamos indo na contramão. Nós temos que inverter isso. E já existe um corredor de ônibus, querendo ou não, né? Porque ninguém anda pela faixa da direita, né? Na Flores da Cunha, porque sabe que vai parar atrás de um ônibus. Então realmente é questão de remodelagem. Sobre as escolas municipais de Cachoeirinha, existe algum planejamento para cursos técnicos ou até mesmo falar de empreendedorismo, incentivar aquelas crianças que ali estão dentro daquelas escolas municipais? Pois é, na área da educação eu considero assim fundamental, porque quando nós investimos na educação e sabendo que ao município cabe atuar na educação exatamente nas séries iniciais, né? Na pré-escola e no ensino fundamental é onde o município atua. Ele tem o dever constitucional de fazer isso. E é ali que nós temos as crianças formando a sua personalidade, né? Então ali nós temos que trabalhar a cidadania, né? Nós temos que trabalhar essa ideia do empreendedorismo, né? Nós temos que fazer convênios com escolas, com escolas técnicas, Sebrae, coisa assim, para já começar a desenvolver o sentimento, a cultura do empreendedorismo. Mas muitas outras coisas mais a ser feitas, como, por exemplo, a escola cívico-militar. Nós, devido ao nosso alinhamento direita, ou seja, não temos nenhum problema de falar nessa palavra cívico-militar. Muito pelo contrário, nós visualizamos a questão da escola cívico-militar como uma necessidade, porque aonde ela foi adotada, ela deu certo, né? As escolas cívico-militares que nós temos aqui, a exemplo, a Escola Militar de Porto Alegre, a Escola Tiradentes, são escolas que são disputadas, né? Há filas de interessados. Então, por que eu não vou aceitar ter uma escola cívico-militar? Pelo contrário, nós vamos buscar ter tantas quantas nós pudermos, né? E nesse trabalho aí, a escola
também é algo que nós temos que fazer muito importante, que está no nosso projeto, que é a escola aberta. Então, imagina o seguinte, a escola é um prédio público, é um prédio que está lá, consequentemente, sendo pago, sendo custeado pelos cofres públicos, mas que na sexta-feira à tarde fecha e só segunda-feira abre. Nesse período todo ela fica à mercê de arrombadores, de ladrões, né, de invasores, quando ela poderia estar sendo utilizada pela comunidade para cursos técnicos, né, de final de semana. À noite, a escola municipal não tem aula à noite, porque são crianças. Esse mesmo espaço poderia estar sendo utilizado também para treinamento técnico de pessoas, formação, né? A comunidade que está ao redor dessa escola pode acolher essa escola. Primeiro a escola abrir suas portas, chamar a comunidade e a comunidade ajudar até mesmo a cuidar para que a escola não seja arrombada, né? Com certeza. Como será a sua relação com o atual governo do Estado, caso eleito? Bom, o atual governo do Estado nós nem temos como pensar em não ter essa relação, né? Ou seja, do ponto de vista administrativo, ela se impõe, ou seja, não há diferença, não há por que nós visualizarmos aqui alguma dificuldade. Nós temos, inclusive, o vice-governador do Estado, é um colega meu de profissão, o delegado Ranolfo, né? Então, a gente mantém com ele um diálogo muito bom. E o próprio Partido Progressista faz parte do governo do Estado, não é oposição. Então, nós visualizamos aí uma possibilidade completa de ter um relacionamento muito proveitoso para o município de Cachoeirinha. E com a Câmara de Vereadores de Cachoeirinha? Como que será seu tipo de gestão com eles? Bom, esta é a grande pergunta, né? Porque no momento que eu estou preconizando que vou mudar este relacionamento, né? Então algumas pessoas até comentam assim, poxa, mas como vai ficar a governabilidade? Porque nós sabemos que existe hoje, não é só em Cachoeirinha, né? Isso aí, a famosa velha política estabeleceu isso como um padrão, ou seja, de que na formação do apoio ao executivo, os vereadores acabam negociando influência no poder, influência nos cargos, acabam indicando pessoas para trabalhar no executivo. Isso, na realidade, virou uma moeda de troca, né? Virou uma relação promíscua, virou uma relação altamente desinteressante para a sociedade, né? E cito como exemplo as 2 CPIs que neste ano foram arquivadas, mesmo que o relatório delas estivesse indicando sérias irregularidades, os vereadores, por diferença de um voto, votaram pelo arquivamento. Eles quase que se escondiam embaixo da mesa na hora de dizer que votavam pelo arquivamento, mas devido a esse comprometimento, a esse relacionamento promíscuo entre executivo e legislativo, eles tinham que votar assim porque eles têm esse compromisso. Então nós vamos quebrar isso, ou seja, no momento, primeiro, claro, o nosso relacionamento vai ser absolutamente respeitoso, absolutamente institucionalizado, porque o legislativo é um poder, o executivo é outro. Então, no momento que o executivo tem interesse num projeto, ele vai elaborar esse projeto, vai remeter à Câmara de Vereadores e vai mostrar antes para a sociedade, olha, estamos remetendo um projeto com tal teor e os vereadores vão examinar porque ele interessa desta ou daquela forma para a sociedade. Os vereadores que quiserem votar contra, estarão livres para votar contra. E esta é a essência da democracia. Sim. E o senhor se considera uma pessoa que vai lá e faz, e por quê? Eu me considero uma pessoa que faz, e vou lá e vou fazer, porque sempre fiz. Porque por onde eu andei, o meu histórico assim recomenda. Eu estive em Cachoeirinha apenas 3 anos, e as transformações que ocorreram na polícia de Cachoeirinha ocorreram nesses 3 anos. Eu estive como secretário de Segurança de Cachoeirinha em apenas 2 anos e uns meses, e também ali fizemos grandes transformações. Se hoje a Guarda Municipal está armada, é por isso. Se ela tem um centro de treinamento, é por isso. E várias outras coisas. Se ela tem uma ouvidoria, ela tem uma corregedoria, é por isso, devido àqueles poucos 2 anos que eu estive ali.
E nas outras cidades, quando fui chefe de polícia, em tudo que eu me envolvi, eu sempre procurei fazer a diferença. Eu acho que ser mais do mesmo realmente não acrescenta em nada. Nós temos que fazer a diferença. Vou agradecer pela sua participação. Nossa entrevista chega ao fim. Acho que conseguimos deixar claro aí aos nossos telespectadores com esse projeto Vai Lá e Faz Prefeito, para que possam fazer a escolha certa. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Nós vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos já. Agora nós vamos conversar com o candidato à Prefeitura de Cachoeirinha pelo PSB, Mick Breyer. Lembrando que todos os candidatos têm o mesmo tempo de entrevista e respondem as mesmas perguntas. Mick, é um prazer te receber em nosso programa. Prazer é nosso, uma alegria estar junto aqui para falar sobre empreendedorismo. É isso aí. Então nós vamos para a nossa primeira pergunta. E Mick, tem se falado muito em posição política, né? E pergunto, tu és um cara de direita ou de esquerda? Olha, eu sou do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que teve sua fundação em 1946, no pós-guerra. Depois foi refundado em 85, por conta do período da ditadura, né, que eram permitidos apenas 2 partidos, Arena e MDB. Tem uma origem de esquerda, o PSB, mas com o tempo foi se tornando um partido, a gente diria, mais de centro-esquerda, porque conseguiu fazer alianças e governos que dialogam com todos os setores. E a nossa referência, por exemplo, é Eduardo Campos, em Pernambuco, né, que infelizmente faleceu naquela tragédia em agosto de 2014. O Eduardo Campos conseguiu fazer um governo dialogando com todos os partidos e fazendo propostas que a população pernambucana, na época, entendeu como um governo, de fato, que se preocupava com as pessoas, com a segurança, enfim, todas as metas que se colocou. Então, eu me posiciono assim, né? Um partido que tem uma origem importante, mas que hoje tem essa capacidade dialógica com qualquer setor da sociedade. Como tu avalia a tua gestão até aqui? Olha, Matheus, eu na verdade avalio uma gestão com muitos resultados. Nós pegamos uma cidade com muitas dificuldades. Importante sempre lembrar, em janeiro de 2017 o gasto com a folha de pagamento em Cachoeirinha era 77,4%, quando a lei fala em no máximo 54%. Nós tivemos que fazer alguns ajustes, hoje já chegamos em 54,7%, um pouquinho ainda acima da lei de responsabilidade fiscal, mas a busca do equilíbrio, o arrumar a casa, foi algo importantíssimo que nós fizemos. E mesmo com todas as dificuldades, ainda antes da pandemia, depois, né, teve mais dificuldades com a questão da pandemia, nós fizemos entregas importantes. Por exemplo, uma UPA que estava abandonada, nós entregamos, tinha 3 EMEIs, escolas infantis paradas, entregamos já 2 praticamente, fizemos praças novas, fizemos algumas entregas que a população esperava há muito tempo, e muito com parceria. Por exemplo, a avenida principal da cidade, que é a Flores da Cunha, nós fizemos uma parceria ali com os comerciantes, com os proprietários e arrumamos as calçadas. Quem chega em Cachoeirinha, vindo de Porto Alegre, passa pela Flores da Cunha, que é o nosso cartão postal. Então nós conseguimos realizar algumas questões que há mais de 30 anos a população esperava. Então eu caracterizo a nossa administração como uma gestão de resultados. Quais as propostas para fomentar o empreendedorismo na cidade? Nós, ainda antes da pandemia, falávamos muito de incentivar o comércio local, incentivar o empreendedorismo local. Nós temos um parque industrial importantíssimo, um comércio pujante, a área do serviço também funcionando muito bem, uma cidade que cresceu muito dos tempos para cá. Equivoca-se aquele que ainda avalia a Cachoeirinha como cidade dormitório. Fizemos uma parceria com o Sebrae, né, que alguns municípios já fizeram também, Cachoeirinha pela primeira vez está fazendo, que é o Cidade Empreendedora,
com vários projetos envolvendo a nossa indústria, os nossos comerciantes, envolvendo o nosso governo, as pessoas que querem de fato empreender. Só em 2020, nós analisamos 123 processos de novos investimentos na cidade, só esse ano mesmo com todas as dificuldades. Então a gente entende que Cachoeirinha, por estar muito bem localizada, a gente costuma dizer, claro, outros municípios podem querer dizer também, mas nós dizemos que é o coração da grande Porto Alegre. Do ponto de vista logístico, é muito bem localizada. E isso é um grande atrativo para novos investimentos. Eu sou morador em Cachoeirinha, então posso falar com propriedade também junto. Então tu conhece bem ali a Flores da Cunha que eu falei, né? Conheço bem e temos perguntas aí que vão ser relacionadas a isso. Como incentivar o empreendedorismo agora na cidade, tendo maiores despesas contra as receitas que, no caso, baixaram? Como tu vai tentar chegar nesse equilíbrio para o empreendedor? Na verdade, esse é um debate interessante. Quando a gente fala, por exemplo, em incentivos, né? Sempre quando tem uma nova empresa, qual é o incentivo? O que oferece? A gente tem sempre que ter o cuidado de não oferecer algo que a gente não possa oferecer para quem também já está há algum tempo na cidade. Nós tivemos, claro, uma queda da receita importante no Brasil inteiro, né? A gente teve essa questão do isolamento, distanciamento, alguns setores foram bastante prejudicados, mas nós entendemos que, às vezes, fazer uma negociação com algum imposto municipal poderá, e dá, isso na prática a gente vê que dá mais retorno na geração de emprego, nos investimentos na cidade. Então a gente está tentando conciliar isso, né? Aquilo que diz respeito ao ISS, ou mesmo ao IPTU. Por exemplo, nós fizemos uma estrada, tu vais conhecer, lembrar, Matheus, lá nós tínhamos a empresa da Souza Cruz, que é lá na Frederico Ritter, quase na 118. A Souza Cruz, lá pelas tantas, resolveu ir embora de Cachoeirinha. A fábrica foi embora, mas eles locaram aquele mesmo espaço para fazer a logística deles ali, então eles permanecem ali. E quem comprou aquela área toda, nós fizemos uma parceria com aqueles donos e empreendedores, né, que estão fazendo investimentos habitacionais, né, atrás da Souza Cruz, né, para quem é de Cachoeirinha vai saber o que eu estou dizendo, que chama Meu Rincão, Estrada dos Caetanos, aquela região lá. E nós fizemos uma estrada nova, quase 2 quilômetros, pavimentada, com ciclovia e tal, sem R$1 do serviço público. Muito nessa questão da parceria, né? Na questão de abater alguns impostos. Então, isso dá certo. A gente acredita que, negociando com o empreendedor, a gente pode atrair investimentos e gerar bastante emprego. Falando da Avenida Frederico Augusto Ritter, hoje nós temos uma avenida que ela está extremamente movimentada, já deve ser a segunda ou terceira principal avenida da cidade, que liga a uma rodovia, liga a um distrito industrial, e ela tem muitos problemas de mobilidade. O que o senhor pensa em fazer para solucionar o problema da Frederico Augusto Ritter? Na verdade, havia um projeto que ainda no governo federal passado eles chamavam de PAC Mobilidade, depois mudou o nome agora ProTransporte, que Cachoeirinha se cadastrou nesse programa e conseguiu um recurso de quase 50 milhões na época, 47 arredondando, que era para fazer uma solução viária naquela região exatamente da Frederico Augusto Ritter. Qual seja, fazer a pavimentação da Fernando Ferrari, que é uma paralela da Frederico Ritter, e fazer uma espécie de binário. Então nós estamos retomando essa obra, quer dizer, já está retomada, ela ficou parada por um bom tempo. Quando eu cheguei em janeiro de 2017 estava parada, a empresa não tinha condições de fazer, nós tivemos que cancelar o contrato, relicitar, isso é demorado. Alguns oposicionistas da Câmara atrapalharam um pouquinho, né, para atrasar a obra. Mas enfim, nós vamos fazer, já estamos pavimentando a Fernando Ferrari, repito, é uma paralela a Frederico Ritter. A ideia é fazer um binário para que possa se ir pela Fernando Ferrari e retornar pela Frederico Ritter. E vamos repavimentar toda a Avenida das Indústrias, também já está sendo feita. A Fritz Beiser, que é uma perpendicular ali, a Fritz Beiser, e a Princesa Isabel. São algumas avenidas ali, ruas neste entorno, que vai melhorar muito a questão da mobilidade. Hoje, além do Distrito Industrial, só para concluir esse raciocínio, nós temos alguns condomínios, né, ao longo da Frederico Ritter ou nas proximidades, que foi levando também muita gente
para residir naquela região. Então, de fato, tem horários ali que fica bastante complexo e no governo passado foi feita apenas uma ampliação da avenida, não foi feita uma duplicação. E hoje a gente sente que ela está um pouco esgotada. Porque o que preocupa nós, empresários e empreendedores da região, é a logística dentro do Distrito Industrial de Cachoeirinha, que para grandes cargas hoje, ou grandes caminhões, já há uma grande dificuldade de acesso. Então, minha pergunta é, essa questão logística, por onde o senhor acha que a gente pode começar para melhorar isso? Como eu disse, nós estamos pensando nesse sistema viário ali do entorno, que vai ajudar bastante essa questão da logística. E tinha uma solução que era estadual, na verdade, que ajudaria a Cachoeirinha nesse setor, que era a tal da 010, RS 010, que eu fui deputado lá no governo Ieda e eu lembro que a governadora tinha o projeto pronto, tinha falado com todos os prefeitos aqui da região metropolitana, do Vale dos Sinos, independente de partido ali, Canoas, Esteio, Sapucaia, Cachoeirinha, Gravataí, todos aprovaram na época esta rodovia, que vai, para quem conhece a Zona Norte de Porto Alegre, ali pela Cis Brasil, em vez de entrar na Ponte Cachoeirinha, iria reto e sai lá em Sapiranga, vai cortando ali ERS 010. E estava tudo bem encaminhado. Mas daí veio a eleição, mudou a governadora, entrou o governador Tarso Genro e disse que ia reestudar o projeto. E aí nunca mais andou. Parou no tempo. Agora o governador Eduardo Leite voltou a falar sobre esse tema. O secretário Costela, o governador, voltou a falar do tema da 010. Para nós ali é uma solução que ajudaria em muito a questão da logística de Cachoeirinha. Sem dúvida nenhuma, principalmente a indústria ali que hoje depende disso. Ela cruza ali a Cristiano José do Nascimento e vai embora, né? Nós temos ali dois grandes, vamos dizer, centros comerciais, dá para chamar, um é o Shopping do Vale e o outro é o Calçadão da Cachoeirinha, né? E os empreendedores ali, notavelmente, estão de uma certa forma abandonados por não ter mais aquele volume, lojas fechadas, enfim. Como fomentar e melhorar o calçadão de Cachoeirinha, fazer que volte a ser o calçadão de Cachoeirinha, o Shopping do Vale poder daqui um pouco dar uma incrementada, tem algo nesse sentido? Porque a gente está perdendo muito para Canoas, Porto Alegre, até para Gravataí, para outras regiões. Como melhorar isso? Eu brinco às vezes, Matheus, dizendo que uma grande qualidade de Cachoeirinha é estar próximo da capital e próximo de grandes cidades também ao redor. Mas também passa a ser o nosso grande defeito, porque muita gente acaba, pela facilidade de estar em Porto Alegre ou em outro município, buscando entretenimentos, restaurantes e shoppings nas cidades vizinhas. Infelizmente tem essa questão também. Mas sobre essas duas questões que tu citaste aqui, né? O nosso shopping calçadão, que a gente chama. Na minha avaliação, houve um erro em governos passados quando eles abriram uma rua no meio do calçadão. Tu lembras do calçadão ali? Sim. Era fechado, era um local de entretenimento, de bares, restaurantes, enfim, de convivência. Acabaram abrindo uma rua que não era tão necessária e hoje alguns reivindicam a volta desse fechamento. E se tudo der certo e nós continuarmos governando, ganharmos a eleição, nós queremos melhorar essa situação ali, fechar de novo, fazer o calçadão e fazer um espaço de entretenimento para inclusive incentivar o comércio local. E no Shopping do Vale, nós fizemos inclusive uma proposta pouco antes da pandemia, que era levar alguns serviços da prefeitura, como nós temos em alguns lugares. Eu visitei, em São Paulo eu sei que tem, em Manaus eu sei que tem, tipo o nosso Tudo Fácil, né? Até mesmo o hub de saúde, como tem. Até o ramo de saúde tem em alguns lugares também. Levar para dentro do shopping, por quê? Porque leva um movimento, né? Na verdade, o shopping nosso, ele era grande talvez na década de 90, depois, né, com o incremento dos shoppings aqui da capital e nos municípios ao redor, acabou não sendo um dos maiores. Então, ao levar pessoas, e a gente calculava na época em torno de 800 pessoas a 1.000 pessoas por dia para buscar algum serviço ali, ia dar uma incrementada e o shopping se dispôs a isso. Acabou esfriando um pouco por conta da pandemia, né? Mas é um projeto que vai à frente. É um projeto que vai à frente. Nós queremos levar. É tipo lá em Palmas, Tocantins, eles chamam de Resolve Palmas. Aqui a gente ia botar algo nesse sentido, Agilize, Cachoeirinha, nesse sentido assim.
Então, para poder incrementar e fazer com que as pessoas visitem mais o nosso shopping, frequentem mais, tem uma praça de alimentação bacana, tem grandes lojas. Claro que está passando por dificuldades, mas a gente acredita que é possível retomar. Sobre a Avenida Flores da Cunha, a gente passa a ponte vindo de Porto Alegre e vê aquela poluição visual. O que o senhor tem a nos dizer nesse sentido? Porque numa época teve um projeto que ia mudar. Ao mesmo tempo vai perder aquela essência de Cachoeirinha. Então, o que o senhor tem para nos dizer sobre isso? A gente chama ali em Cachoeirinha que a Flores da Cunha é nosso cartão postal, né? Quem vai para Cachoeirinha, que mora em qualquer bairro, tem que passar por ali. Hoje não tem alternativa, né? Vai ter agora com a nova alça de acesso da Freeway pela Papa João 23, talvez alguns que morem ali no interior 1, naquela região, não precise mais entrar pela ponte, né, que divide Porto Alegre e Cachoeirinha. Mas nós já fizemos algumas melhorias ali, por exemplo, essa questão que eu citei das calçadas. As calçadas da Flores da Cunha, na verdade, ali tem um estacionamento do veículo e o passeio público na beira dos comércios, das lojas, né? E tem essa questão do estacionamento. É o único município que tem essa questão ali. Nós, primeiro, vamos fazer o rotativo. Já está em processo de licitação. Nunca teve ali. Parquímetro. Com parquímetro, com sistema moderno. Infelizmente, tem alguns que fazem o seguinte, eles estacionam o carro ali, eles vêm de algum bairro, até de Gravataí, às vezes, estacionam ali na Flores da Cunha, pegam direto, vêm a Porto Alegre trabalhar e fica o dia inteiro o veículo ali, né? Não permitindo que o cliente possa comprar, que tenha local para estacionar. Então, nós vamos fazer o rotativo, nós melhoramos essa questão das calçadas, então, 60% já está pronto. Aquilo era vou usar a expressão, era um fiasco, porque era barro, era raiz de árvore, era pedra solta, gente caindo, era vergonhoso para a nossa cidade. Hoje já está muito qualificado aquele espaço ali. Nós melhoramos a iluminação, trocamos toda a iluminação da Flores da Cunha por LED e colocamos a questão do cercamento eletrônico, para dar mais segurança em vários pontos da cidade, mas principalmente ali. Então hoje entrou veículo roubado, furtado, vai ser pego ali em Cachoeirinha. Já pegamos toda semana, no mínimo um veículo é recuperado. Então toda essa questão para dizer o seguinte, nós acreditamos que é preciso ainda uma obra, a gente chama obra de arte, né, da mobilidade. Ou um viaduto, ou uma passagem de nível, né? Por exemplo, quem conhece ali, quem vem do Parque da Matriz para ir para a Zona Norte, poderia ter uma passagem de nível ali, um túnel, para sair e não interferir ali na questão do cruzamento com a Flores da Cunha. Ou mesmo um viaduto ali da Fernando Ferrari, né, para ir de um lado ao outro da cidade, sem também prejudicar a questão da sinaleira, que é um problema. Na verdade, a Flores da Cunha hoje, é um dado que a gente tem em mente, é o segunda trecho de rodovia mais movimentado do estado. O primeiro é a 116, na região de Canoas, e o segundo Flores da Cunha. É a Flores da Cunha, com mais de 100 mil veículos dia. Claro, com a pandemia deu uma baixada, mas normalmente, em dias normais, é muita gente que circula. E aqueles 4,6 quilômetros, que é da ponte da divisa com Porto Alegre até a divisa com Gravataí, às vezes leva-se 1 hora, né? Porque de fato é muito movimento. Então a gente pensa em fazer essas melhorias, alguma obra de arte agora com algum financiamento que a gente vai ter possibilidade de fazer, atingindo o limite da lei de responsabilidade fiscal, mas também pensar isso que tu falaste, dar uma melhorada na questão da poluição visual. Porque a cidade ela vem recebendo grandes marcas. Temos Burger King, McDonald's, Subway, enfim, grandes marcas, grandes comércios que começaram a enxergar a Cachoeirinha de outra forma. Bem como também os comércios de bairro e outros, né? Cachoeirinha também está crescendo muito ali pelaquela região do Fórum ou ali para trás do Frederico Ritter. Vamos dizer que o PIB de Cachoeirinha tem ido para aquela região ali, né? Então, Cachoeirinha, quando tem Natal, tu atravessa a ponte, ela se torna linda, tudo iluminado. Então, para o comerciante, isso é bom, para nós moradores também. Então, por isso que eu bato bastante nessa tecla. Ou daqui um pouco, então, assume essa questão da poluição visual e faz uma via realmente toda iluminada à noite, até para atrair mais pessoas para o comércio local. Matheus, eu tenho como exemplo a questão que foi feita em São Paulo, né? Todo mundo lembra no Brasil, assim, que o Kassab, quando chegou lá, ele quis modificar essa questão da poluição visual, que tem um peso isso na vida da gente. As pessoas não percebem, mas às vezes até o cansaço, né, do olhar, de voltar do trabalho e tal, é muito por conta disso também.
Então a gente pensou em fazer, mas no primeiro mandato não deu para fazer tudo, né? A gente sabe que tem questões que acabaram ficando para a gente dar continuidade, né? Como eu disse, primeiro arrumamos a casa e agora queremos dar o passo seguinte. Mas a ideia é exatamente trabalhar um pouco melhor esse tema, né? Para que os lojistas, os comerciantes entendam que é preciso trabalhar esta harmonia, né? Essa leveza da cidade. Ou vamos assumir de vez e fazer uma Las Vegas toda iluminada em Cachoeirinha, né, prefeito? Também, né? Sobre a saúde pública de Cachoeirinha, tá? Que impacta também quando algumas empresas vão pensar na questão de investimentos locais. Sobre o Hospital Padre Jeremias, como melhorar as condições daquele hospital? Há algum projeto com relação a ele? Na verdade, o Padre Jeremias é um hospital regional mantido pelo Instituto de Cardiologia, né? Não tem ingerência direto o município. A gente tem algumas parcerias com eles ali, a Secretaria de Saúde. Mas é importante lembrar o seguinte, nós construímos uma unidade de pronto atendimento que quando chegamos em janeiro de 2017 estava absolutamente abandonado, depredado. Tinha o mato tomando conta, os bichos dormindo lá dentro, cachorros, e, enfim, consumindo droga, gente lá, tinha de tudo menos saúde. Nós conseguimos mais prazo e entregamos. A UPA nossa hoje atende mais de 5 mil pessoas por mês. É muito mais que muito hospital do interior do estado. Fizemos um outro posto 12 horas de atendimento e temos uma unidade de estratégia de saúde da família que atinge todo o município. Com a pandemia, acabamos criando e entregando ainda em abril desse ano o hospital de campanha. Então lá no nosso ginásio municipal, que fica na zona norte da cidade, tem hoje o hospital de campanha que está atendendo. Já teve mais de 4 mil atendimentos da Covid e não é por coincidência, nós temos hoje a cidade com o menor número de mortes da Covid da região metropolitana, porque fizemos o tema de casa. Fomos o primeiro município a suspender as aulas em 13 de março, em abril já entregamos o hospital de campanha, que claro, no pós-pandemia a gente vai querer voltar a ter o ginásio municipal e vamos avaliar até o final do ano. E com o Padre Jeremias, como tu disseste, a gente pensa em, sim, ampliar a parceria, né? Fazer alguns serviços mais qualificados de traumatologia, de algumas especialidades, que é uma grande angústia das pessoas, né? O especialista na área da saúde é sempre mais demorado e a gente tem dificuldade de oferecer esse serviço no plano de atenção básica do município. Referente ao transporte público da cidade, voltamos para Flores da Cunha. É verdade. Aquelas paradas de ônibus, aquela situação da mobilidade dos ônibus parando, trancando o trânsito, ou agora até mesmo os próprios carros de aplicativo. Existe algum projeto para melhorar o transporte público da cidade? Nós tentamos fazer algo que não é muito simpático à população, tivemos uma experiência que não deu muito certo, que é a questão de fazer alguma conexão. Por exemplo, quem vem de algum bairro, descer ali perto da Flores da Cunha, perto do shopping, por ali, para poder não ter tanto coletivo circulando ao mesmo tempo na Flores da Cunha, né? Naquele eixo troncal ali. Não deu certo, a população não gosta de descer. A gente sabe que onde tem terminais aí de conexão, Porto Alegre já passou por isso, em muitas capitais, a população resiste muito. Então, isso nós não vamos fazer, dizer bem claro. Mas a gente pensou em fazer um corredor semi-exclusivo, como tem em vários lugares já aqui, né? Na Ipiranga, Porto Alegre já avançou nisso. Um corredor semi-exclusivo. Então a pista da direita, nós temos 3 pistas na Flores da Cunha, a pista da direita que seja para o transporte coletivo, principalmente nos horários de pico. E, claro, eventualmente a pessoa tem que fazer a conversão ou estacionar e tal. Então a ideia é trabalhar esse tema, nós queríamos ter feito já, mas como eu disse, nós estávamos fazendo as calçadas, ainda não concluímos, e assim que terminarmos esse processo, nós vamos caminhar para isso, fazer esse corredor semi-exclusivo e tentar dialogar com a comunidade, com o conselho de tráfego, para a gente tentar também, talvez, ter mais micro-ônibus e menos ônibus grandes nos bairros da cidade. Porque, na verdade, o transporte coletivo já vinha com um problema, que além de ter muitas isenções, os aplicativos tiraram muitos passageiros do transporte coletivo. E com a pandemia, então, esses dias eu li que 3 empresas, parece, do Rio de Janeiro entregaram a chave e não querem mais saber, né? Não deu mais conta. Então, é um problema que a gente tem que administrar. Mas creio que uma cidade do tamanho de Cachoeirinha, como ela tem pouca área geográfica, a gente poderia contemplar os bairros com micro-ônibus, e isso é um estudo que nós queremos fazer para o próximo governo. Ok. Qual o plano visando a futura geração
existe algum plano, algum projeto de tratar empreendedorismo nas escolas municipais? Existe, inclusive na Cidade Empreendedora, nesse convênio com o Sebrae, trata muito desse tema, da questão do primeiro emprego, da questão de preparação de cursos, enfim, para nossa juventude. Mas nós temos já hoje alguns projetos no turno inverso da escola que não é necessariamente empreendedorismo, mas é criação de perspectivas de futuro. Nós temos lá um projeto chamado Canta Encanta Minha Gente, que reúne hoje em torno de 500 alunos e alunas aprendendo algum instrumento musical. E alguns vão empreender nesta área. Nós temos um menino, eu gosto de dar o exemplo, que era lá de um bairro da cidade, começou a aprender violino nesse nosso projeto e hoje toca na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Quando é que o menino da periferia de Cachoeirinha ia poder participar da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre se não fosse um projeto social? Então a gente faz esses projetos para que eles tenham perspectivas de futuro. Nós temos uma equipe lá do arco e flecha, que a modalidade olímpica chama tiro com arco. Também investimos nisso, tem um técnico lá, um professor, e um dos meninos desse projeto foi representar o Brasil em Madrid, na Espanha, junto com esse professor. Repito a pergunta, quando o menino de Cachoeirinha ia poder participar de um evento desse, um esporte que não é barato, né? Um arco daquele às vezes custa R$5.000, 10 flechas custam mais de 1.000. Então a gente trabalha muito essa questão do esporte, da guarda mirim, do turno inverso da escola, como uma possibilidade de ocupação saudável do tempo livre. A gente acredita muito que a nossa gurizada, todos nós já passamos pela infância, pela adolescência, pela juventude, a gente sabe que a cabeça está sempre a milhão. E se ela está muito vazia, pode fazer coisa errada. Então a ocupação saudável do tempo livre é fundamental e nós estamos trabalhando nisso. E nesse convênio com o Sebrae, repito, nós queremos trabalhar também a preparação para o trabalho. Ok. Como o senhor pretende incentivar os informais na cidade? Esse é um debate que nos preocupa bastante. Ainda hoje pela manhã falei com o nosso secretário de Sustentabilidade, lá a gente chama a Secretaria de Sustentabilidade, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, para que a gente debata a questão ambiental e de desenvolvimento junto, né? Porque quando tem duas secretarias parece que uma tem que ser contra a outra, né? Uma defende o meio ambiente, outra defende o empreendedorismo. Não, as questões têm que andar em conjunto. E falávamos hoje exatamente sobre a questão do artesanato. Nós estamos locando um espaço na cidade para artesãos e artesãs. Nós temos mais de 400 pessoas que trabalham hoje informalmente, né? Alguns já têm a carteira formalmente estabelecida, né, de artesão ou artesã, e nós queremos criar um espaço para eles comercializarem os produtos. Isso é fundamental. Então isso já está acontecendo. Até o final do ano nós teremos esse espaço que estamos só vendo aí, junto com eles, a melhor localização, que será perto do Parcão da cidade. Tem outra questão que são os informais mesmo, aqueles que ficam muitas vezes vendendo nas sinaleiras, né? Ou ali mesmo nas calçadas da Flores da Cunha, em frente aos comércios locais. Em frente aos comércios locais. Sempre tem esse problema de alguns que vêm de fora, acabam ali disputando, fazendo uma disputa não muito justa, né, para o cidadão que paga aluguel, que paga seu imposto. Às vezes o cidadão vem, monta uma barraquinha e vende os mesmos produtos ali. Então a gente debate sobre isso. Às vezes fizemos a fiscalização apertar um pouco no sentido de controlar esse setor, mas a gente sabe também que nessa questão da pandemia tem muita gente que está tentando sobreviver e por isso Exato. A gente também está respeitando esse momento da cidadania e da sobrevivência. Fizemos alguns projetos ali, não são os informais, mas por exemplo a classe artística, Cachoeirinha muito antes da lei Aldir Blanc, que foi do governo federal, que Cachoeirinha está para ser o primeiro município, inclusive, a pagar o Aldir Blanc. Nós estamos para liberar o recurso hoje, disse-me o secretário ontem, né? Vamos ver se confirma hoje à tarde. Mas lá em maio nós temos o aniversário da cidade e nós fizemos o primeiro socorro para a classe artística. Fizemos lives com os músicos da cidade, locamos um espaço, um estúdio e vários receberam cachês porque eles estavam passando por também bastante dificuldade. É o que todo mundo tem dito, que será o último setor a voltar no pós-pandemia, porque festa, vamos combinar, né? Sim. É importante para quem trabalha nesse setor, mas para as pessoas não é colocado como uma das primeiras prioridades, né? Então a gente trabalhou esse tema também com a classe artística e estamos trabalhando com os informais. Nós queremos que eles possam se regularizar, que sejam microempreendedores individuais ou ambulantes regularizados,
mas que não vivam somente na informalidade, muitas vezes fazendo, como eu disse, essa disputa injusta com aquele que paga os impostos. Como é a sua relação com o governo do Estado? A relação com o governo do Estado é boa. Na verdade, eu como prefeito torço e quero que o governador dê certo no sentido de cuidar do Estado e tirar da crise que está, assim como o presidente da República, né? A gente tem posição política e disputa a eleição até o dia da eleição. Depois que passa a eleição, a gente tem que trabalhar em conjunto para que o Estado dê certo, para que o país dê certo e, claro, para que o município se desenvolva. Com o Eduardo Leite, como eu disse, a gente tem tido boa relação. Claro que tem dívidas na área da saúde, tem algumas questões que a gente gostaria que tivesse mais investimento lá, mas a gente sabe a situação que está o Estado, né? Eu tive 10 anos na Assembleia como deputado e a gente vem acompanhando, né, o quão difícil tem sido para os governadores implementarem um projeto de reestruturação do Estado. A gente brinca dizendo que é o fim de carreira. Quem chegou a governador terminou a carreira. No Estado do Rio Grande do Sul, nunca houve um reeleito, né? Nem o mesmo partido ficou 8 anos. Então, lamentavelmente, é uma situação muito difícil, tanto que o governador dizia na campanha que no primeiro ano pagaria em dia os salários e não pagou. Teve como. E não vai pagar, né? Porque a gente sabe das dificuldades. Então, a relação é boa. Nós queremos que haja mais investimentos no município, claro, e para isso buscamos parcerias com o Estado. E como é a sua relação com a Câmara de Vereadores? Com os da base é muito boa, né? Na verdade, a Câmara de Vereadores teve uma questão interessante lá em Cachoeirinha. Nós elegemos em 2016 100% da Câmara. Todos os vereadores, são 17, eram da base do governo. Mas, com o passar do tempo, alguns vereadores queriam mais espaços, né? A gente sabe que na política tem essa questão da composição do governo, e a gente não pode ser hipócrita aqui, né? Qualquer governo tem que compor com aqueles que o ajudaram a eleger. Não tem como fugir disso. Quem tenta fugir disso não termina mandato. A gente sabe como é que funcionou em vários municípios e lá no tempo do Collor e com a Dilma, né, tem enfrentamento direto com o parlamento, pode não chegar ao fim do governo. Então, alguns vereadores não gostaram de que não foi possível criar CCs. Nós estávamos, repito, acima da lei de responsabilidade fiscal, queriam mais CCs, mais secretarias, acabaram se rebelando, entraram com CPIs, pedido de cassação e tal. Então, hoje, nós temos uma relação tranquila com 9 vereadores, uma maioria. Eu lamento que, às vezes, a oposição, na ânsia de fazer mal ao governo ou ser contra o prefeito, às vezes prejudica a comunidade. Isto é uma oposição... Sempre. É uma posição não muito inteligente. Eu citei a questão da Fernando Ferrari, por exemplo, que é paralela a Frederico Ritter. Ela tinha que estar pronta, bom, primeiro já era para estar pronta em 2016, mas no nosso governo já era para estar pronta há mais de 6 meses. Mas a Câmara não votava uma suplementação de receita, por exemplo, que é algo simples. Eu já fui de oposição, já fui de situação, tem questões que a gente sabe que é bom para o Estado ou bom para o município, mas a gente lamenta essa postura, mas é tranquilo, né? A gente respeita como vai poder. manter uma gestão compartilhada. Vou manter uma gestão compartilhada. Nossa esperança é de fazer uma maioria também na eleição de 15 de novembro e continuar governando para a cidade. O senhor se considera uma pessoa que vai lá e faz, e por quê? Eu procuro ser bastante objetivo, viu, Matheus? Eu procuro fazer. A gente sabe que na questão pública não é como uma iniciativa privada, que a gente diz, vão ali comprar 10 xícaras novas, que essa aqui já está meio desgastada. A função pública tem todo um processo que, às vezes, quem não quer vender, quem quiser emperrar um processo, emperra. Então, eu gostaria de fazer mais, mas muitas questões, repito, que estavam há muito tempo trancadas na cidade, nós destrancamos. Eu procuro sempre falar para o meu secretariado, vamos agilizar. Eu não digo, eu uso esse exemplo. Quando eu saio de Cachoeirinha para ir a uma reunião em Porto Alegre, na Assembleia, ou seja, onde for, eu digo, temos horário, vamos agilizar. Mas eu não digo para ultrapassar o sinal vermelho, nem ultrapassar o limite de velocidade. Eu digo para agilizar. E aos secretários eu digo a mesma coisa. Vamos agilizar dentro dos prazos, dentro das regras, vamos fazer com que as questões possam andar. Não é possível que a burocracia sempre vença. Eu participei na Assembleia de uma comissão especial com o deputado Santini, que presidiu, e eu fui o relator, era sobre a desburocratização do Estado. E é vergonhoso o que a gente vê, né? Tem gente que pega um projeto que deveria no outro dia já ter encaminhado. Onde é que está aquele projeto? Está aqui na minha mesa, 10 dias parado. Mas bom, por quê? Porque tu achou que não era prioridade, mas a comunidade está esperando, a cidade espera.
Então isso a gente tem procurado cobrar desde o início do governo. Nós temos reunião do secretariado todas as segundas-feiras, 8h30 da manhã, não faltamos uma segunda-feira, para exatamente dizer isso. Não tem problema velho ali. Nós temos que, naquela semana, fazer com que as questões possam ser desenroladas, destravadas. Claro que nem tudo depende só da nossa vontade. Às vezes é um recurso federal, às vezes a Caixa também não ajuda muito, às vezes a Câmara atrasa uma votação, tudo isso. Mas o que depende da nossa iniciativa, a gente procura fazer, porque a comunidade tem pressa, né? Isso aí. Candidato, prefeito, né? Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e estarei pautando aqui todas as perguntas representando o empresariado gaúcho, os empreendedores de Cachoeirinha, Canoas, Porto Alegre, Esteio, para depois estar inclusive cobrando de quem for eleito todos esses projetos aí. Eu que agradeço, muito obrigado. Se puderem votar conosco, 15 de novembro, pote 40. Um abraço. Muito obrigado, vamos para o nosso intervalo e voltamos já. Agora nós vamos conversar com o candidato à Prefeitura de Cachoeirinha pelo PSL, Dr. Rubinho. Lembrando que todos os candidatos têm o mesmo tempo de entrevista e respondem as mesmas perguntas. Rubinho, um prazer estar aqui contigo. Matheus, prazer todo meu estar aqui com vocês, uma alegria, né, poder falar para milhões de pessoas, né, o alcance dessa TV maravilhosa. E é uma alegria toda nossa poder expressar também um pouco do nosso sentimento em relação ao empreendedorismo, ao desenvolvimento econômico da nossa cidade de Cachoeirinha. Muito bom. Rubinho, tem se falado muito em posicionamento político nos últimos anos, principalmente quando o presidente Jair Bolsonaro se candidatou, né? Parece que as pessoas se rebeliaram, né? Tu és uma pessoa de direita ou de esquerda? Eu sou uma pessoa de direita, mas do centro para a direita, né? Eu acredito no livre comércio, na liberdade econômica, né, que são preceitos de direita. Então, dentro dessa ferradura ideológica, com certeza eu estou mais à direita. Correto. Qual é a tua avaliação sobre a atual gestão na Prefeitura de Cachoeirinha? João, nós temos um problema bastante difícil na cidade. Nós somos uma cidade de 130 mil habitantes, uma cidade com potencial muito forte, um potencial econômico. Nós estamos no centro, no coração da região metropolitana. Isso nos facilita bastante em relação a essa condição da cidade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma fragilidade muito grande na questão do desenvolvimento econômico, por vários fatores, né? Nós não temos um plano concreto de desenvolvimento econômico, nós não capacitamos, né, a administração pública para atrairmos investimentos para a cidade. Sequer essa administração está conseguindo manter as empresas na cidade. Nós temos perdido, está acontecendo um êxodo na nossa cidade, as empresas estão indo embora da cidade. Nós temos perdido empresas e, por consequência, empregos para várias cidades da região metropolitana. Isso é muito preocupante. Isso é preocupante porque, quando acontece isso, existe um empobrecimento tanto da população quanto da própria cidade. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Hoje, infelizmente, a nossa cidade está voltando a ser uma cidade dormitório, o que não é concebível para uma cidade com um potencial tão grande quanto Cachoeirinha, uma cidade pujante, que tem uma área de indústria bastante forte, hoje bastante enfraquecida, é verdade, por conta da ausência dessas políticas públicas de desenvolvimento econômico. Então nós precisamos retomar o crescimento. E como fomentar isso? Como fomentar o empreendedorismo na cidade? Tem vários fatores, né? Primeiro, nós precisamos passar por um processo de desburocratização da administração pública para aquelas pessoas que querem investir na cidade, que querem empreender, querem levar a geração de emprego e de renda para a cidade. É inadmissível que hoje nós tenhamos um período de 6 meses, 8 meses para uma empresa conseguir um alvará de localização, um alvará de funcionamento, e quando nós falamos ainda em alvarás mais complexos, como sanitários e também alvarás ambientais, a demora é muito maior. Hoje o empreendedor, tu sabes bem disso, não pode ficar aguardando pela boa vontade da municipalidade, da administração pública. A administração pública, no meu entender,
ela tem que estar ali par e passo com os empreendedores, com os investidores, para que a cidade possa entrar num ciclo virtuoso e conseguir se desenvolver da forma que deve ser, gerando emprego, gerando renda para a população. Tá, mas Cachoeirinha, quando o senhor fala uma cidade dormitório, o senhor se refere a como uma cidade dormitório, voltou a ser uma cidade dormitório. Ela era uma cidade de passagem, é isso? Na realidade, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, nós éramos uma cidade dormitório. Ali pelos anos na década de 90, anos 2000, até 2010, 2012, a cidade ficou muito pujante na questão da indústria. Nós temos ali um centro industrial bastante forte, claro, perdeu força, as empresas foram embora por uma questão de incentivos fiscais e uma política pública mais próxima em relação à administração pública para com o setor produtivo, e isso acabou fazendo com que as empresas, infelizmente, fossem embora da cidade. Então, nós ficamos, as empresas indo embora da cidade, obviamente que os empregos também vão, né? Então, nós acabamos hoje por trilhar para retornar a ser uma cidade dormitório, o que nós não queremos, obviamente. Sem dúvida. Como administrar a cidade com despesas altas e receitas baixas? Nós temos um problema ligado também ao desenvolvimento econômico. Hoje nós somos o 9º município que mais cai em arrecadação no estado do Rio Grande do Sul. Dos 497 municípios, nós já fomos o 7º município em arrecadação de ICMS. Hoje, nós amargamos a 20ª colocação dentro desse ranking, né, de retorno de ICMS. Isso representa quase 100 milhões de perdas de ICMS. Então, nós temos um problema bastante grave, né, nessa parte orçamentária, e para isso nós precisamos ter algumas medidas, né? Primeiro, medida de atrair investimentos. Como se atrai investimentos? Criando um ambiente fértil para que o empreendedor, para que o investidor, para que o empresário venha para o município. Isso é um aspecto primeiro. E quando o senhor fala o empresário ir para o município, o senhor se refere ao distrito industrial? Distrito industrial, área de comércio e serviços. Porque não se resume só uma questão industrial. Porque nós temos um grande problema ali na Frederico Augusto Ritter, por exemplo, né? Frederico Augusto Ritter hoje já é uma das principais vias do município, que liga Distrito Industrial, que liga RS 118, enfim. Qual é a solução para Frederico Augusto Ritter? Hoje nós temos, dando continuidade à tua pergunta e já linkando com essa outra pergunta. Hoje nós temos, eu te falava sobre a questão de atrair novos investimentos para a cidade. Isso é o primeiro passo. Como se faz isso? Criando um ambiente fértil, desburocratizando a máquina pública para que o empreendedor, para que o investidor, para que o empresário, seja na área industrial, seja na área de serviços ou na área comercial, possa investir na cidade com tranquilidade, sabendo que a cidade está aberta e isso vai dar todo o apoio para que o investidor possa levar seus investimentos para a cidade. Segundo aspecto, redução da máquina pública, que aí entra nessa tua questão que tu perguntasse, né? Receitas menores e despesas maiores. Precisamos reduzir efetivamente a máquina pública do que está hoje, né? Hoje a máquina pública é muito inchada, nós precisamos reduzir a máquina pública para que essa administração ela seja mais ágil, ela tenha maior capacidade de ter um orçamento mais fortalecido. A Frederico Augusto Ritter realmente é uma das principais vias de acesso à cidade, ligando a 118, a Avenida Flores da Cunha, que inclusive a Flores da Cunha é a segunda via de maior tráfego do estado, né? São milhares de veículos que passam por ali todos os dias. Obviamente que hoje nós sofremos um problema também, nós temos ali em Cachoeirinha, por justamente ser um polo, um coração da região metropolitana, ficar bem localizada na região metropolitana, nós temos muitas empresas de logística. E isso acaba dando uma densidade de tráfego muito grande na cidade. E nós temos poucas vias de escoamento, então isso dificulta bastante. Obviamente, quando uma empresa vai fazer o aporte financeiro para fazer um investimento numa cidade, ela avalia todas essas questões de infraestrutura, e nós precisamos dar um passo à frente na questão da infraestrutura do município. Por isso foi a minha pergunta, porque atrair investimentos, obviamente, não existe outra solução que não seja esta.
mas por questões logísticas hoje, o Distrito Industrial de Cachoeirinha, ele já não comporta, por exemplo, uma grande indústria para fabricar grandes componentes, grandes peças, porque não há saída logística para isso, né? Nós temos um problema, por exemplo, um caminhão bitrem tem uma grande dificuldade de acessar as principais vias da cidade, né? Pela intensidade do trânsito, pelo tráfego muito pesado e pela infraestrutura das vias. Nós precisamos achar alternativas e temos dentro do nosso plano de governo alternativas para facilitar isso. Obviamente, quando alguém vai investir, ele avalia a questão de água, a questão de rede elétrica, a questão de infraestrutura de vias, a questão de aporte tecnológico em relação ao fornecimento de dados. O investidor avalia isso, e isso passa por uma questão de infraestrutura da cidade, criando um ambiente fértil para que as pessoas possam investir com tranquilidade na cidade. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos retomar o crescimento da cidade para aumentar o orçamento, para que nós possamos voltar a investir naquelas áreas mais importantes, primárias, que são a saúde, a educação, a segurança, a mobilidade, a infraestrutura, enfim, todas as áreas da administração pública. Correto. Sobre a Flores da Cunha, né, também é uma avenida que a gente conhece bem, mas existe uma grande poluição visual, né? Na sua gestão, vocês vão assumir isso no sentido, tá bom, vamos então melhorar essa poluição visual no sentido que se torne atrativo até para as pessoas à noite irem conhecer Cachoeirinha, que o Natal em Cachoeirinha, anos atrás, aquela Flores da Cunha toda iluminada, tinha gente que vinha de Porto Alegre, passava ali para ver tudo aquilo. Ou vão criar algo para reduzir aquela poluição visual, como que... Porque já existiu, né, um projeto Sim. que ia mudar tudo, né? Ele passa por uma revitalização da Avenida Central ali, da Flores da Cunha. Hoje nós temos, uma das nossas dificuldades é o acesso, né? Nós temos apenas a Avenida Flores da Cunha, que é uma avenida de 4 quilômetros, que é uma das únicas rotas de acesso à cidade, que é uma passagem para Gravataí. Né? Então nós temos uma dificuldade, a cidade foi lá atrás projetada desta forma, só que a cidade cresceu muito, né? Para os lados. Então, teve uma densidade demográfica muito alta nesses últimos 30 anos e se criou um problema de acesso à cidade, de locomoção na cidade. Precisamos ali, por exemplo, alternativas de acesso para que a Avenida Flores da Cunha tenha uma fluidez melhor e maior, né? Como passagens, transposições, como viadutos. Precisamos pensar nisso, porque cada vez mais o fluxo de veículos atrapalha muito a questão do trânsito na cidade e a trafegabilidade. Então, precisamos começar a pensar nisso. Em relação à questão da Flores da Cunha, nós queremos fazer um plano de desenvolvimento, um plano diretor de desenvolvimento econômico. E todas essas questões que tu falas, por exemplo, em relação à poluição da Flores da Cunha, passa por um plano diretor de desenvolvimento econômico. Será que isso é importante para nós, termos um ambiente tão poluído? Não, na minha opinião, na minha visão, não. Nós temos que ter uma cidade limpa, uma cidade clean, onde as pessoas se sintam bem, tenham o sentimento de pertencer à cidade, o pertencimento à cidade. Isso cria toda uma atmosfera favorável para a cidade, tanto do ponto de vista de quem está de fora, quanto das pessoas que moram lá e têm suas raízes na cidade. Novos bairros vêm abrindo em Cachoeirinha, né? E com um poder aquisitivo até mais elevado. O quanto isso é importante, como fomentar mais esse PIB, né? Esse aumento de PIB em Cachoeirinha? Nós temos, nesse aspecto, nós temos um crescimento muito grande, né, de empreendimentos, de loteamentos, para camadas do ponto de vista econômico menores. Tá lá, Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 1,5, né? Então isso acabou criando um problema. Por quê? Porque foram autorizados muitos empreendimentos, sobretudo na região do extremo norte da cidade, e acaba que tem esse aumento populacional nessas regiões, mas em contrapartida o município não consegue prestar serviço de EMEIs, escolas infantis, não tem escolas de ensino fundamental, não tem postos de saúde.
enfim, falta todo um serviço de atendimento para essa população. O transporte coletivo muitas vezes não acessa esses novos bairros. Nós temos um problema muito grande para resolver dentro dessas comunidades que hoje, nos próximos 5 anos, nos últimos 5 anos já aumentamos 10 mil pessoas na cidade e nos próximos 5 temos uma expectativa que aumente aí em torno de 15 mil habitantes na cidade. Que se souber aproveitar isso é muito bom, né? Sim, eu sempre digo, João, que a nossa maior riqueza são as pessoas. Não tenha dúvida. São as pessoas que investem na cidade, são as pessoas que movimentam o comércio, movimentam os serviços, as pessoas que trabalham. Só que nós temos um outro problema. Que é a infraestrutura, né? A infraestrutura e também nós, por essa parte que eu estava te falando em relação ao desenvolvimento econômico, a falta das empresas que estão saindo da cidade, obviamente que os empregos se perdem dentro da cidade, né? Vão embora com as empresas. Então hoje nós temos uma massa de trabalhadores, uma massa produtiva, que infelizmente não consegue ter vagas de trabalho dentro da cidade, justamente pela ausência da oferta dessas vagas de trabalho. Nós precisamos então potencializar os empreendimentos na cidade, do ponto de vista das indústrias, do comércio, do serviço, para que essas pessoas que estão vindo para a cidade possam também trabalhar na cidade. Hoje nós temos um outro problema bastante grave, João, que é a questão do município não potencializa em nada a questão da formação, da capacitação técnica dos seus jovens, dos seus adultos. Nós, por exemplo, lá temos um instrumento do Sistema S, que é o Senai, e infelizmente o município, nesses últimos 4 anos, não fez nenhum tipo de parceria com o Senai, que é um instrumento fantástico, né, de capacitação, de formação de profissionais, que pudesse profissionalizar essas pessoas para que essas pessoas pudessem buscar os seus empregos dentro da cidade, né? E sobretudo o Senai, que trabalha muito a questão metalmecânica, a questão elétrica, mais de 40 cursos elencados no Senai de Cachoeirinha, que poderia haver uma parceria, e não há uma parceria hoje concreta do poder público com esse instrumento tão importante que é o Senai. O que ocorre na prática? As empresas, grande parte das empresas da cidade, acabam investindo em trabalhadores de outros municípios, como Novo Hamburgo, Canoas, Esteio, Sapucaí, onde esses municípios investem na formação, mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada. As empresas querem e precisam de mão de obra qualificada. O que acontece? Esses trabalhadores trabalham em Cachoeirinha, só que eles desenvolvem o comércio e os serviços das cidades onde moram e não de Cachoeirinha. Então nós precisamos fazer com que esse ativo circulante ele fique dentro do município. Tornar Cachoeirinha uma cidade mais comercial, né? Mais comercial. Apesar de já ter diversas lojas, mas ela precisa ser uma cidade mais comercial. Temos que incentivar isso. Outra questão importante é incentivar, fomentar, potencializar o comércio local. Nós não temos nenhum tipo de incentivo para que as pessoas consumam dentro do município. Mas, Rubinho, com a questão do transporte público de Cachoeirinha, como fomentar o comércio local? Porque a mobilidade urbana ali é complicado. Vamos pegar a Flores da Cunha, com aqueles diversos estacionamentos não regulados. Pessoas que estacionam o carro ali de manhã para pegar um ônibus e trabalhar fora do município, só pega o carro depois quando chega. Por exemplo, como melhorar essa questão da mobilidade urbana ali e do transporte público? Assim, vamos lá. Primeiro, da questão do... Sei que eu estou te bombardeando aqui, mas são coisas que se linkam uma na outra. Acho que é importante nós abordarmos isso. A questão dos estacionamentos, né? Está havendo uma revitalização da Flores da Cunha através de uma PPP, uma parceria público-privada, do município entrando com a mão de obra e os proprietários ou locatários dos imóveis entrando com material, certo? Nós precisamos ampliar isso e, obviamente, que nós temos a proposta de fazer o estacionamento rotativo na cidade. Claro, com um tempo de carência para as pessoas, a pessoa comprovando que comprou, que fez alguma atividade comercial ali no comércio local, ela ficaria isenta ou proporcionalmente ganharia um desconto na tarifa do seu estacionamento rotativo.
para evitar justamente isso. Muitas vezes as pessoas deixam o seu veículo na Flores da Cunha, pegam um ônibus, vão para a capital ou vão para outras regiões da região metropolitana e no final da tarde vão lá e pegam o seu veículo e atrapalha muito o comércio local isso. E hoje o comércio local de Cachoeirinha, com aquele estacionamento ali, poderia potencializar muito mais, né? Eis aquele ditado, né? No parking, no business. Então, sim, com todo aquele estacionamento, né, não está sendo utilizado, né? E outra questão, nós temos a questão ali do shopping do Vale, nós temos a questão do calçadão, que quando veio o shopping do Vale era para ser algo maravilhoso. Hoje tem um calçadão ali que é abandonado, quebrado, falido, né? Como fomentar aquilo ali novamente e como fazer que seja um atrativo para os comerciantes? Nós temos hoje, por exemplo, o shopping. Se tu entrares no shopping do Vale, em Cachoeirinha, tu vai ver grande parte das lojas fechadas, né? E isso nos preocupa. Como também, ao longo da Flores da Cunha, também tu enxergas assim, muitos comércios fechados. Por conta da pandemia, sim, agora agravado pela questão pandêmica. Mas antes da pandemia também se tinha uma visualização muito grande dessas empresas saindo, indo embora, fechando as portas. Aí você pode dizer o seguinte: mas isso faz parte de uma macroeconomia e a cidade está sentindo isso em virtude dessa economia, né, da União, do governo federal, enfim. Mas como explicar então que outras cidades como Gravataí, como Novo Hamburgo, como São Leopoldo, Esteio cresceram nesse período? Se nós pegarmos o orçamento de Cachoeirinha de 2016 e aplicarmos um cálculo atuarial pelo IGPDI, por exemplo, em 2020, o nosso orçamento hoje, 2020, é menor do que lá em 2016, né? Em contrapartida, as outras cidades aumentaram a sua questão orçamentária, aplicando o mesmo cálculo atuarial. Então nós regredimos, nós estamos, eu te falei no início, nós estamos em queda livre, despencamos nos índices de desenvolvimento econômico, somos um dos municípios que mais queda teve nos últimos anos. Hoje perdemos mais de 100 milhões na questão do ICMS, que é um imposto bastante importante, com um retorno bastante importante para o município. Então são questões que nos preocupam muito. Nós temos que passar por uma questão de potencialização, fomentar o comércio local. Acho que nessa questão comercial nós temos que investir muito nisso. Nós temos que, hoje as pessoas não querem mais, João, participar, consumir na cidade, estando na expectativa, por exemplo, de um sorteio, de um carro, de um recurso. Não, as pessoas querem algo palpável, algo concreto. Nós temos nosso plano de governo, que não caracteriza a renúncia fiscal, a incentivação ao consumo local, como por exemplo, nota fiscal gaúcha ou outros exemplos. São Paulo. Exatamente, São Paulo. Tu consome, tu lança no teu CPF, naquele consumo do período de um ano, e lá no final do exercício tu vais ganhar um desconto progressivo no teu IPTU, que a planta de valores é bastante alta no município de Cachoeirinha, e também nós precisamos rever isso pontualmente, sobretudo no ramo produtivo, né, para diminuir um pouco o IPTU, que pesa muito essa carga sobre as empresas, sobre os empreendedores, sobre o comércio, mas que as pessoas tenham uma vantagem concreta em poder investir na cidade, ganhando lá um desconto proporcional no seu IPTU, um desconto proporcional no seu IPVA, porque 50% é do Estado e 50% retorna para o município. Isso alavanca a questão da arrecadação e não caracteriza a renúncia fiscal. E pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho, né, Rubinho? Exato, né? Nós temos que ousar, nós temos que ter ousadia na administração pública, ousadia com responsabilidade. É isso que nós pensamos. Sem dúvida. E nesse caso de incentivação, também para as PJs, para as pessoas jurídicas, funciona a mesma regra, inclusive com desconto de ISS, com redução de ISS, com a questão da revisão da planta de valores do nosso IPTU, que é bastante, te falei agora há pouco, que é bastante alto o IPTU, e as empresas sofrem muito com isso. Isso sobrecarrega muito do ponto de vista econômico. Tem gestor que acha que se baixar o imposto vai arrecadar menos. Eu já acho o contrário. Se tu incentivar e baixar o imposto, vai arrecadar mais. Arrecada mais. Porque tu vai fomentar mais a economia local. Né? E isso acaba também, João, criando um ambiente fértil para tu atrair novos investimentos, né?
Porque o que as empresas hoje querem? Querem incentivação, querem incentivos para se colocarem em determinado lugar, produzirem, comercializarem. E isso acaba sendo um critério de desempate na hora das empresas, dos empreendedores fazerem as suas escolhas. Um outro critério é a saúde. O que o senhor tem para me falar sobre o Hospital Padre Jeremias? Que é a única referência da cidade, vamos dizer. É a única referência da cidade, é gerida pelo Instituto de Cardiologia, né? Nós temos uma visão muito assim otimista em relação ao Padre Jeremias, no sentido de que nós precisamos incentivar, nós precisamos investir no Hospital Padre Jeremias, né? Existe um discurso, né, por parte desse governo atual que não pode fazer nenhum investimento no Hospital Padre Jeremias porque é gerido pelo Instituto de Cardiologia e com a manutenção do governo do Estado. Eu penso diferente, eu penso que é completamente possível. Nós tivemos agora o episódio da pandemia do coronavírus, onde o município teve escândalos aí nas mídias estaduais em relação a superfaturamento para construção do hospital de campanha que está funcionando dentro de um ginásio municipal, né? Ao passo que os melhores exemplos e melhores resultados que nós tivemos como experiência no país foram hospitais de campanhas sendo feitos em anexos a hospitais. Por que não foi feito o hospital de campanha em anexo ao Hospital Padre Jeremias, né, com toda a estrutura? Inclusive, visitamos a direção do hospital e, infelizmente, a direção do hospital, já há 3 meses depois do início da pandemia, nos diz o seguinte: o município não nos procurou, o secretário de saúde não nos procurou em momento nenhum para analisarmos um instrumento de contingenciamento da questão da pandemia, do coronavírus. Ou seja, existe uma total desconexão entre a administração pública, entre a saúde municipal e o Hospital Padre Jeremias. Nós temos uma UTI no Hospital Padre Jeremias para 130 mil habitantes. Nós não temos traumatologia na cidade para 130 mil habitantes. Nós não temos especialidades. Então as pessoas precisam de um cardiologista, tem que aguardar meses numa fila para ser atendido. Ou esperar morrer. Ou esperar morrer, né? Então assim, não tem mais como manter uma situação dessas. Nós temos que fazer uma virada radical na questão da saúde. E Cachoeirinha tem condições. Eu sou morador, sou residente de Cachoeirinha e eu sei que Cachoeirinha tem condições. Eu como gestor, eu sei que Cachoeirinha pode mudar. Basta ter alguém que realmente vá ali fazer as coisas como tem que serem feitas, né? Pensando na futura geração, né, naquelas crianças das escolas municipais, que a gente sabe que às vezes não tem nem o básico, mas pelo menos para a gente tentar fazer uma análise de perfil, desenvolver aquelas crianças, o que o senhor pensa para fomentar a vontade de empreender ou a vontade de se sobressair dessas crianças das escolas municipais? Nós temos no plano de governo, nós precisamos potencializar muito a questão do conhecimento, né, nas escolas, lá no ensino fundamental, tanto nas séries iniciais quanto nas séries finais, que são de competência do município. Eu quero só te passar um dado, João. Em 2019, é a avaliação do IDEB, né? Eu me refiro ao ano 2019, para tu veres o quanto nós decaímos na questão de investimento na educação. Não de investimento, mas de gestão na questão da educação. O município de Cachoeirinha saiu agora em 2020, há uns 15, 20 dias atrás, o resultado do nosso IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Nenhuma escola do município atingiu a meta mínima do IDEB. O que significa isso na prática? As nossas crianças não estão recebendo um conhecimento de qualidade. Por falta da vontade dos servidores públicos, dos professores, não por isso, mas pela falta de uma política pública de ensino, né, que tenha um conteúdo didático pedagógico importante. De um B2B ali, né? Exatamente. Hoje, infelizmente, as escolas não têm uma interação, não conseguem ter um diálogo com a mantenedora, que é a Secretaria de Educação. O diálogo é muito truculento, é um diálogo muito conflituoso. E isso acaba atrapalhando na questão do ensino e do conhecimento. Voltando à tua pergunta, nós temos no plano de governo, precisamos fazer o incentivo para que as crianças possam despertar, né, porque as crianças possam ter essa visão, primeiro, de educação financeira, que é importantíssimo, né, para a vida das pessoas, isso é importante. E segundo, uma questão de visão de empreendedorismo, que as
crianças possam ter o conhecimento em relação ao empreendedorismo, possam ter acesso a isso. Se não forem ser empreendedores no futuro, mas pelo menos já levam essa carga de conhecimento. O mundo está indo para isso. São os cada vez formais estão diminuindo. Cada vez mais robôs, cada vez mais trabalhos PJs, contrato de trabalho PJ. Cada vez mais... A tendência é essa. A tendência é realmente as pessoas começarem a empreender mais. E o futuro as crianças estão nas escolas municipais. Referente à tecnologia, um upgrade digital, o que poderia ser feito em Cachoeirinha para atrair, por exemplo, um centro tecnológico, algo nesse sentido? Eu tenho aqui no plano, esse plano de desenvolvimento econômico, nós desenvolvemos a várias mãos, nós temos isso no nosso plano de governo, que é o seguinte, João, nós precisamos, nossa cidade é a segunda menor cidade em área territorial do estado, só perde para Esteio. Nós temos ali 43,4 km². Então é uma cidade pequena, não comporta grandes investimentos em relação a que necessitem de áreas muito grandes. Então nós temos que investir aonde? Onde se agrega valor. E hoje, sem dúvida nenhuma, a questão tecnológica é um segmento, é um instrumento muito importante com valor agregado muito grande. Nós temos o exemplo, por exemplo, da Tecnocinos, da Unitec, criada há mais de 20 anos atrás em São Leopoldo. Hoje, a Tecnocinos, ela gera um faturamento das empresas que estão ali, que antes se chamava de incubadora, aceleradora, tecnológica, enfim, hoje são as startups, mas hoje a Tecnocinos, a Unitec, gera 2,5 bilhões de faturamento. Isso é importante para qualquer município. Nós precisamos ter essa visão de criar uma vocação para a cidade, tendo em vista a nossa centralidade dentro da região metropolitana, ser uma cidade com poucos espaços, porque somos uma cidade pequena do ponto de vista territorial, mas temos pessoas que essa juventude ela está muito conectada, ela está muito ligada e ela precisa receber esse tipo de possibilidade de formação e de investimento nas startups através de um centro, um polo tecnológico para que agregue valor e possa gerar economia, geração de emprego, geração de renda na veia. Turbinho, caso eleito, como que será a tua relação com o atual governo do estado? Nós temos que, obviamente, acho que o município ele tem que ter um bom diálogo com o governo do estado, como o governo do estado tem que ter um bom diálogo com a União, porque um coexiste e depende do outro. Nós estamos no mesmo processo, no mesmo barco. Então, na nossa gestão, nós teremos, seja qual for o governo, nós temos que ter uma boa relação, sem questões ideológicas, sem questões que nos amarrem, sem questões que nos tranquem, sem questões que nos prejudiquem. Nós temos que ter um bom diálogo com o governo do estado, sem dúvida nenhuma. E com a Câmara de Vereadores, como que será a tua relação? Bom, eu sou, João, vereador, 2 mandatos. Eu estou exercendo meu mandato. Na última eleição, eu tive a alegria e também a grande responsabilidade de ser o vereador mais votado da história da cidade, em 2016. Então eu conheço o parlamento, eu sei como funciona o parlamento, eu sei da importância da liberdade do parlamentar em propor suas ideias, em dar suas sugestões, em alterar projetos, em dar a sua contribuição para a melhoria das execuções dos serviços públicos através da fiscalização e da formação de projetos, de ideias para que o executivo possa executar com tranquilidade. Então a nossa relação com o poder legislativo, e não digo só por mim, a Jaqueline Ritter, que é a nossa candidata a vice, também é parlamentar, também é uma vereadora de 2 mandatos, estamos abrindo mão desses mandatos para fazer esse grande desafio, estar nesse grande desafio que é a eleição para prefeito da cidade. Então não tenha dúvida que a nossa relação com a Câmara será institucional e garantindo aos vereadores a ampla discussão das matérias, a democracia, o diálogo, não como acontece hoje, que infelizmente não há essa não há uma relação. Gestão compartilhada. Não existe essa boa relação entre poder executivo e poder legislativo. O que se tem é uma base de governo, aliada ao governo que aprova tudo, não discute nada, e isso não é salutar para a democracia e tão pouco salutar
para a população, para a cidade, para o desenvolvimento da cidade. O Rubinho é um cara que vai lá e faz, e por quê? Faço porque sempre tive essa vontade de fazer as coisas, e não só na questão das ideias. Nós temos que ter ideias, temos que ter planejamento, mas sobretudo nós temos que ter ações executórias, nós temos que executar, né? Quem pensa muito acaba não fazendo nada. Nós temos que pensar, planejar, mas sobretudo executar aquilo que nós temos de meta para o município de Cachoeirinha. Queremos um município forte, pujante, que retome o seu crescimento, o seu desenvolvimento econômico e, por consequência, o desenvolvimento social. Nós temos muita carência, as pessoas sofrem muito no município do ponto de vista da saúde, do saneamento básico, da infraestrutura, da falta de creches, do transporte coletivo. As pessoas ficam 1h30, 2 horas esperando um transporte coletivo de péssima qualidade. Nós queremos voltar a ter, nesse aspecto pontualmente, voltar a implementar a concorrência no transporte coletivo do município. Tu és morador lá, tu sabes que no tempo lá das lotações, das micro, funcionava muito melhor, as pessoas não ficavam mais do que 10 minutos numa parada de ônibus. Um trabalhador não precisava ficar aguardando. É inconcebível hoje uma população de 130 mil habitantes ficar refém de filas nos postos de saúde para pegar uma ficha para um clínico. Né? 2020. Nós temos um programa, um plano de governo que se chama Prefeitura Digital, a Prefeitura na palma das mãos, através de uma plataforma digital, né, da Prefeitura, que as pessoas hoje, 90% das pessoas têm acesso a essa tecnologia de um simples celular e uma internet, que poderão fazer tudo isso através de um aplicativo, fazendo lá um pedido de uma consulta médica, que vai terminar também com essa questão do favorzinho. Tu tens que fazer uma isso é inadmissível, né? Até eu ouvi isso aqui, me revolta, né? Mas assim, tu podes ter certeza que isso acontece. Lá nós temos pessoas que se avocam como donos de postos de saúde, como donos de centros de referência da assistência social. Nós temos que extirpar, nós temos que terminar com isso, né? Então, isso traz, através de um serviço dessa forma, traz agilidade, traz conforto para as pessoas e traz, sobretudo, transparência na administração pública, que é uma ferramenta indispensável hoje. Rubinho, vou agradecer aqui a tua presença, nossa entrevista chega ao fim, nós temos que dar ao mesmo tempo a todos os candidatos. Agradeço os telespectadores e até o próximo programa.